Por quanto tempo dura uma medida protetiva da Lei Maria da Penha? Para a gente responder se a medida protetiva está ou não sujeita a algum prazo específico, a gente precisa relembrar antes algo muito fundamental a elas. Para que elas servem? Qual é a finalidade das medidas protetivas? Nesse sentido, me socorro aqui do STJ, que ele proferiu exatamente um entendimento de que essas medidas protetivas têm natureza inibitória. O que significa isso na prática, Tati? Significa o óbvio. E o que é? As medidas protetivas servem para cautelar, servem para proteger a mulher que foi vítima de agressão em âmbito doméstico e familiar. Então, nesse sentido, é que a gente tem a possibilidade de se decretar tais medidas protetivas no curso aí de uma violência doméstica. Repare, portanto, que quando a gente tem em mente essa definição, esse conceito e esse objetivo de tais medidas protetivas, a gente consegue responder à indagação se elas têm um prazo específico. E por que surgiu esse questionamento? Aqui a gente precisa fazer uma pausa para relembrarmos um pouquinho da prisão preventiva. Olha só o que acontecia. A prisão preventiva, a gente sabe que é uma medida cautelar prevista ali no CPP, no Código de Processo Penal. Uma vez decretada, o artigo 316, parágrafo único do CPP, determina que o juiz, a cada 90 dias, reanalise a sua decisão para saber se vai manter ou, ao contrário, revogar a prisão preventiva. É o famoso prazo da noventena da prisão preventiva. E aí começou-se a questionar se esse mesmo prazo de 90 dias poderia ser aplicado às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Diante dessa indagação, o STJ então se pronunciou e falou não. Por que não? Porque se você tiver o prazo de 90 dias, repare, a revogação de tais medidas protetivas será automático. E não é esse o sentido das medidas protetivas. Por isso que nós reforçamos aqui a finalidade delas. A finalidade é assegurar que aquela mulher não esteja mais sendo vítima de violência praticada em âmbito doméstico e familiar. Por isso, então, que não se tem a possibilidade de se ter um prazo específico para as medidas protetivas. O juiz, então, ele vai ter que analisar o caso concreto para verificar se a agressão está sendo mantida ou, ao contrário, se ela cessou. E aqui, então, a gente já consegue puxar para um outro ponto bem importante. Repare que para a revogação ou manutenção dessas medidas protetivas, torna-se essencial observar o contraditório. Então, a gente vai ter que chamar aqui principalmente a vítima da agressão e o suposto agressor para que o juiz possa ter a análise daquele caso concreto e verificar se ainda teremos a possibilidade ou não das medidas protetivas. Perfeito? E aqui ainda vale uma última observação que eu acho que é essencial. A gente sabe que essas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, elas estão previstas no artigo 22 quando se referem ao agressor. Exemplo, o afastamento do lar, a possibilidade de não frequentar determinados locais onde a ofendida está. Então, esses são alguns exemplos dessas medidas protetivas relacionadas ao agressor. E por que eu destaco isso aqui com vocês? Porque a gente não deve esquecer que o STJ também já se pronunciou que as medidas protetivas previstas no inciso 1, 2, 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha, elas possuem natureza penal.
Então, o que significa isso? Elas vão ser decretadas pelo juiz sem a prévia citação do acusado. Então, não existe, né, a gente trazer aqui uma linguagem lá do processo civil para o penal, porque como o STJ falou, essas medidas protetivas têm natureza penal. Então, primeiro você tem a decretação dessas medidas e depois é que se procede à intimação do suposto agressor para que ele possa aí exercitar o seu contraditório. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se o foi, compartilhe e não se esqueça de também dar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Até mais!